O ouro continua numa corrida impressionante, passando os $2.700 por onça pela primeira vez na história. E aí, a gente já começa a ter, obviamente, como sempre, as grandes narrativas em volta dos motivos pelos quais isso está acontecendo. Eu não estou aqui para ser o expert e falar exatamente os motivos, porque o ouro é um dos ativos mais complicados em relação ao que ele faz, como ele se comporta. É extremamente difícil, quem conhece ouro sabe disso, mas o que eu quero é passar as forças, as condições, o que nós estamos vivendo, para que você possa entender cada vez melhor o contexto, certo? E possa tomar uma decisão baseada na sua situação. Então vamos lá. Primeiramente, é importante a gente dar o contexto dos motivos pelos quais se conhece o ouro, né? Como sendo hedge de inflação, apesar de não ter tantos dados assim que confirmem isso, se você olha no histórico maior. E, ao mesmo tempo, você também tem aquele hedge do apocalipse, certo? Então, se a gente vai entrar num novo sistema, se o dólar está entrando em colapso, você tem várias coisas que estão acontecendo, vários riscos geopolíticos, né? Guerras ali se aproximando cada vez mais, muitos acreditando que nós já estejamos numa terceira guerra. Enfim, essa escalada também, obviamente, cria o trade do medo, certo? Onde o ouro vai ser ali a sua segurança. Mas até uma das coisas interessantes que o Brand Johnson fala, ele é realmente usado depois do apocalipse, né? Então, mesmo que você compre, você não vai usá-lo por agora, porque ele não gera nada, nenhum tipo de juro, certo? No máximo, você tem a expectativa de um retorno sobre o seu valor em dólares. Mas aí você, obviamente, até um pouquinho como o Bitcoin, fica difícil você saber exatamente o motivo pelo qual uma pessoa vai fazer a compra de ouro, mas tem muito disso também. Agora, uma coisa é certa, até o Jeff Snyder comentou isso recentemente num bate-papo com o Michael Green, que foi bem interessante. Vou colocar o link para vocês poderem assistir também, foi uma live que ele fez ontem, sobre, mesmo que você não saiba exatamente o que está errado, o ouro diz claramente que tem algo de errado. Então se espera que algo aconteça, mas você não consegue saber exatamente o que esse mercado prevê. Mas existe também uma situação na qual muitos traders, por exemplo, pessoas que fazem carry trade, como aquele do conhecido do Japão, que hoje estão numa situação bastante complicada, que querem sair um pouco, né, desse risco percebido maior na economia americana. Muitos deles migram para o ouro, mas não baseado em você ter uma exposição física ao metal, né, mas baseado em você curtir um pouco essa onda de subida do ouro. Então você também percebe o grande crescimento dos derivativos do próprio ouro. E obviamente que quando você mexe com derivativos, você também mexe com bastante alavancagem. E quando você está alavancado, da mesma forma do carry trade, que eu falo muito nesse podcast, você também tem um alto grau de risco. Então também existe aqueles que vão nadar de braçada nessa onda pelo ouro ser o ativo do momento, mas quem entende de ouro sabe que quem detém ouro tem uma visão de muito mais longo prazo, e obviamente que isso vem ligado à compra de bancos centrais, principalmente nos BRICS, né? Nós estamos próximos, nós estamos nesse exato momento que eu estou gravando, nós estamos diante da conferência do BRICS, e obviamente que o ouro é baseado no comportamento de todos esses países, né? A Rússia comprando bastante ouro, a China comprando bastante ouro, e parece que os Estados Unidos não estão comprando tanto ouro assim. Então fica aquela narrativa de que, não, agora, porque eles estão comprando ouro, nós estamos diante de uma mudança drástica do sistema monetário que vai destronar o dólar. Então essa narrativa cresce cada vez mais. Só que é importante você também contrastar isso com o fato de que, por mais que você tenha a intenção, não significa que de fato isso está sendo feito. Mas é claro, é importante ver os passos que estão acontecendo. Como sempre, meu objetivo é tirar as paixões e você poder observar os fatos baseado na forma que eles acontecem, certo? Então, mesmo que você tenha a intenção de usar o ouro, seja para o backing de uma nova moeda que vai ser criada, seja de um novo sistema, seja de alguma cripto baseada no Unit, mBridge, Crypto Yuan, sabe-se lá qual vai ser a solução encontrada, ou BRICS Pay, né, que a gente viu ali,
vai ser usado ouro? Não vai ser usado ouro? Inclusive o ouro faz parte ali quando você baixa o aplicativo do BRICS-Pay, né, que eu fiz isso, até falei no meu outro capítulo, você tem como forma de pagamento ouro. Agora, como se faz isso? Quem tem a custódia? Como que isso vai acontecer? Então, é muito importante você separar o barulho da informação. E esse é um momento onde, com certeza, com o clamor, com a insatisfação que você tem do sistema monetário atual, e eu compartilho disso com você, realmente tem muitos problemas, mas não significa que nós já estejamos na iminência da troca dele usando o ouro para isso. Então, é isso que eu quero passar bastante em relação a isso. Agora, o ouro, a subida do ouro, ela com certeza traz avisos, mas que também são confirmados por outros setores. E essa visão, usando isso como um dos indicadores, pode dar mais informações para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá. A gente tem questões geopolíticas totalmente em voga agora. Então, reunião do BRICS, escalada de conflitos no Oriente Médio, vários tipos de problemas financeiros em relação a alguns países, né, principalmente com a Rússia, né, etc., tentando ali sair das garras do dólar, mas com outros países menores também tendo problemas de pagamento de dívidas em dólares, principalmente os em desenvolvimento, né, fazendo com que o clamor por esse bloco do BRICS sendo fortalecido seja cada vez mais forte. E, ao mesmo tempo, você também tem o próprio carry trade japonês, que, inclusive, está se refletindo mais no iene. Então, o iene, é engraçado que a gente estava com essa narrativa de que agora o iene vai dar aquela recuperada, ele caiu ali para 140, só que agora já voltou para 150 de novo. O dólar subiu, então aquela fraqueza do dólar já se perdeu. O DXY voltou a subir também, foi ali para os 104,3 nesse exato momento que eu estou gravando o podcast, e o dólar em relação ao iene subiu 1,24%, já passou, nesse exato momento está praticamente 153 ienes por dólar. Então isso mostra também que você está tendo um avanço em relação a desfazer do carry trade japonês, saindo, tirando o capital, né, dos Estados Unidos, voltando ali para o Japão para quitar essas dívidas, porque o iene está ficando cada vez mais caro e esse capital se move para outros lugares. Então é muito importante você pensar que isso se move de forma muito dinâmica, por isso que é difícil você falar assim, não, agora é por conta disso que está acontecendo, ou seja, nós estamos migrando para um outro tipo de sistema. Ah, não, agora o iene vai para 200 e acabou e o dólar realmente vai ficar cada vez mais forte. Ou o dólar agora está abaixo do DXY de 100 passou do 100, então agora o dólar vai morrer porque ele está ficando cada vez mais fraco e irrelevante. Então isso é muito comum você ver, principalmente quando você acompanha o FinTwit, né, o Twitter financeiro ou X financeiro. É muito fácil você criar essas narrativas. Outra coisa muito interessante também, nesse exato momento, é o fato de que os juros da curva americana subiram bastante, o que pode até ser uma contradição. Peraí, se você está entrando em recessão, ou se você tem expectativa de recessão, agora significa que nós cancelamos a recessão? Significa que isso tudo está indo muito bem? E até o Jeff Snyder já comentou também que isso aconteceu várias outras vezes quando o Fed fez o primeiro corte de juros, o que não significa que isso se mantenha ao longo do tempo. Então, nós estamos agora diante de um movimento de turbulência na liquidez, onde ela está se movimentando para vários lugares e você acaba tendo vários indicadores que vão se contradizer. Então, o interessante é esperar, avaliar, para poder ver o que depois de você pelo menos ter uma acalmada nas narrativas, e principalmente agora que nós estamos nas vésperas de eleição americana, você também cria um grande comportamento, não somente pela população em si, né, do que vai fazer, mas em relação a aguardar a situação para depois definir qual que é o seu próximo carry trade, certo? Onde que você vai? Então, o mercado está um pouco nessa se movimenta para segurança, espera um pouco o que vai dar, e aí sim talvez busque, né, algum tipo de risco maior, né, de algum investimento maior para você fazer o seu retorno. Só que o ouro, voltando aqui para o ouro, ele com certeza grita uma das coisas que
ele previu muito bem no passado, que é a falta de liquidez para a economia real, não para o mercado financeiro. Então, bancos vêm emprestando cada vez menos. Os fundamentos não mudaram. E todas as vezes que você teve algum tipo de indicativo de uma coisa mais apertada em relação à economia real, né, não aos hedge funds, onde você tem a sua empresa, a sua pequena empresa, seu maquinário, né, etc., precisando de crédito, ele não sendo aceito, independente da taxa de juros vigente, você, obviamente, vai tirando o óleo da economia. E nesses momentos, pelo menos uma correlação um pouquinho melhor vem apresentando em relação ao ouro, né? Então, quando ele tem uma subida dessa, muitas vezes ele também demonstra esse tipo de movimento, uma proteção principalmente com governos, com hedge funds, com empresas, com entidades bancárias, não bancárias, etc. Só que é só você ter o cuidado de não achar que, porque o ouro vai se movimentando assim, mesmo que você tenha uma tendência de alta, e ela já vem durando bastante tempo, não é uma coisa que aconteceu agora, eu já tive outros capítulos falando sobre isso, mas não quer dizer que isso dure para sempre, ou que vá de forma linear, nada acontece de forma linear. Então, é um grande momento de turbulência, onde é importante, é bem curioso você ver dados que acabam sendo completamente contraditórios, certo? Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas com certeza aqueles que tenha o ouro dentro do seu portfólio estão muito felizes hoje, né? Mas é sempre importante você ver os motivos pelos quais isso acontece para que você julgue quais são as forças que vão ditar isso a partir de agora.